Muito bom dia a todos, live e live. Nós somos no meio de um trabalho intenso. Como declarar a vitória contra nosso mau instinto? Como que resolver a briga interna entre a alma divina e a alma animal? E quais que são os argumentos que nós podemos usar na prática? Porque já vimos que para se tornar uma pessoa melhor, é necessário se tornar uma pessoa maior. E no nosso estudo de ontem, mencionamos um fato interessante. Que quando a pessoa sente que o mau instinto está ganhando força dentro dele, está provocando ele, está levando ele para o caminho errado com argumentos fortíssimos. Tem um truque que devemos aplicar. Esse truque é I am busy. Estou muito ocupado hoje. Hoje eu estou ocupado. Estou no meio de um assunto seríssimo. Por isso eu não vou discutir com você sobre a proposta. Até pode ser que tua proposta é boa, é interessante. Se pecado é ótimo. Mas hoje não. Eu estou busy. E muito busy. Não tenho nem tempo para falar com você. Volta numa outra hora. E quando chega uma outra hora, de novo a pessoa vai falar que ele está busy. Agora aqui tem o que devemos realmente parar de pensar. Falar que está busy quando não é, não vai funcionar. Temos que ser busy. Temos que ser ocupados. Temos que sentir todo o fardo e todo o peso da nossa missão e propósito na nossa vida. E realmente somos busy. Nós não temos tempo para besteira. Assim ganhamos tempo e, durante o decorrer dos anos, vamos ganhar um outro patamar. Vamos se tornar grande mesmo. Porque o mau instinto vai parar de tentar vender a sua mercadoria para nós. Nós não somos mais o público ou freguês-alvo para ele. Então, onde que nós tiramos essa ideia que falar para a alma animal I am busy é um truque interessante. Isso vimos da história que acabamos de contar ontem. Vou repetir a história para poder se aprofundar mais um pouco. O grande sábio, com nome Rabbi Yohanan, o filho do Zacai, chorou antes de seu falecimento. E ele diz para seus alunos: olha, meus queridos alunos, tem dois caminhos estendidos diante de mim. Um leva para paraíso, o outro leva para purgatório e inferno. Não sei qual caminho que eu vou ser levado. E sobre esse incidente, o Rebbe do Chabad, falou um discurso no ano 1952, super relevante para nosso assunto. Mas antes o Rebbe colocou uma pergunta. Se isso foi a dúvida do grande mestre, não era apenas uma dúvida se ele vai ser punido ou não. Era mais uma dúvida, será que eu mereço entrar em paraíso ou não? Será que quando eu estou olhando sobre minha vida passada, eu posso dizer que foi uma vida rica, foi uma vida com conteúdo, foi uma vida de uma pessoa melhor e maior, e por isso mereço entrar no paraíso? Ou talvez não conseguiu.
Isso foi o motivo de seu choro, não tanto que ele estava preocupado o que vão fazer com ele. E a pergunta sobre isso, por que ele só se preocupou sobre isso antes dele falecer? Será que durante sua vida ele não poderia se aprofundar sobre isso de tal forma que quando chega no fim, não ia precisar chorar? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. Será que eu estou cumprindo a minha missão ou não? Por que Rabbi Yochanan ben Zakkai, o grande mestre, postergou isso até o término da sua vida? E naquela ocasião, 1952, o Rebbe ofereceu uma explicação super interessante. E diz o seguinte: cada um de nós, para cada um de nós, é delegado uma missão divina que devemos conseguir durante o decorrer da nossa vida. Cada um de nós tem uma outra missão. Ainda um dia vamos voltar a falar mais sobre essa missão. Mas cada um de nós tem uma missão diferente. O propósito da nossa vida é diferente. Também é designado para nós tempo hábil para poder conseguir essa missão. Quando se fala tempo hábil, significa nenhum dia a mais e nenhum dia a menos. Mas, quando perdemos tempo, uma hora, mesmo um momento, não é apenas uma hora que nós perdemos. Ele não está realmente usando o seu potencial para cumprir sua missão. De uma certa forma, ele não está, nesses momentos, nessas horas, cumprindo o seu dever. É um dever que foi dado a ele durante esse tempo, não está cumprindo o seu dever. Rabbi Yochanan ben Zakkai era uma pessoa extraordinária. A vida inteira dele, cada hora e cada minuto. Hoje se fala 24/7. A vida inteira ele estava dedicado para cumprir sua missão. E era uma missão enorme. Por isso, ele nem se deu o luxo, o tempo de poder pensar o que está acontecendo com ele mesmo. Essa pergunta, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou fazendo um bom trabalho, um mau trabalho? Ele não tinha tempo para isso. A missão, a sua obrigação, era tanto que ele não podia se dar uma nota diária, nem semanal, nem anual. Não parou para se dar notas, porque o trabalho era demais. Vamos imaginar, no campo de batalha, tem um inimigo terrível contra nós, armado, mal intencionado, e nós temos que lutar contra ele. Sai o general com seus soldados e começa a lutar. E no meio dessa luta, no meio dessa briga, é guerra. O general vai falar: olha, gente, vamos parar alguns minutos para realmente avaliar se estamos fazendo um bom trabalho ou não, se eu sou o máximo ou não, se eu vou ganhar uma recompensa. Obviamente, o general assim não vai ganhar guerra nenhuma e ele vai ser demitido. Rabbi Yochanan ben Zakkai viu a sua vida com o único propósito de fazer aquilo que a sua alma desceu aqui para o mundo para preencher, para realizar. Pensar se ele está fazendo um bom trabalho ou um trabalho péssimo e ruim. Que nota que ele merece. Rabbi Yochanan ben Zakkai não se deu uma oportunidade de fazer isso. Mas, quando chegou no fim de seus dias, da conclusão da sua missão, antes de seu falecimento, que finalmente ele teve um momento que poderia falar: agora deixa eu ver.
o que aconteceu durante o decorrer da minha vida? Consegui algo comigo ou não? Eu, como a pessoa, indivíduo, eu me elevei, eu me aperfeiçoei durante esse tempo? Isso ele somente poderia pensar no término da sua vida. Tudo isso aqui faz parte do discurso do Rebbe 1952. E o Rebbe continuou. E diz, agora vou explicar para vocês um versículo interessante. Antes dos Bnei Israel chegar na Terra Santa, tem um versículo que diz o seguinte: nenhuma mulher abortará ou permanecerá estéril em sua terra. Eu completarei o número de seus dias. Sem dúvida nenhuma, é uma grande bênção que todas as mulheres vão gerar filhos, vão terminar a gravidez para depois ter um grande Mazal Tov, mas aqui diz o Rebbe tem uma outra ideia. Tem uma ideia no nível espiritual, psicológico. Nós sabemos que quando alguém serve Deus de uma forma correta, com devoção, com dedicação, com a intenção correta, o serviço que está sendo realizado eleva a pessoa para uma altura espiritual. Isso significa que a mulher ela está conseguindo ter filhos, tem frutos, tem resultados. Um trabalho bem feito traz resultados. Mas quando uma pessoa está super satisfeito com aquilo que ele fez, ele se dá uma nota boa e ele se acha o máximo. Nesse caso, isso se chama um aborto ou uma mulher estéril. Não traz resultados. Assim é a explicação da Cabala sobre esse versículo. E como que alguém pode se livrar desse sentimento de sou o máximo? Eu realmente merece muito mais daquilo que os outros merecem. Por quê? Olha como que eu estou conseguindo na vida. Eu sou o melhor general que tem. Mas já vimos que isso é péssimo, isso não traz resultados. Isso se chama estéril e uma criança que é abortada. O que pode fazer para resolver esse assunto? Diz o Torá o seguinte: Et mispar yamech hamaleh. Em hebraico, isso significa, traduzindo, se uma pessoa está vivendo uma vida cheia, repleta. Uma pessoa tem que saber que sua vida é composta de anos, dias, horas e segundos. Se ele aproveita todo o tempo dele, ele realmente é busy. Ele está ocupado com aquilo que é a sua missão. Se ele se dedica à sua missão de uma forma correta, e jamais que ele gasta tempo nas futilidades desse mundo, que isso obviamente não é a sua tarefa, não é a sua missão, não é a propósito da sua vida. Aquilo, o tempo que uma pessoa gasta errado, desperdício do tempo, é uma rebelião contra Deus. Deus deu para uma missão, deu o tempo, foi contratado, só tem que se ver como um contratado nessa firma multinacional de mudar o nosso mundo assim, para se tornar pessoas maiores e melhores. E a pessoa, em vez de se dedicar a esse serviço, está escutando o que seu mau instinto está puxando ele para o outro lado. Mas a pessoa está busy. Ele não tem tempo para ego. Pessoas ocupadas não pensam do ego. E ele vai se concentrar somente sobre as tarefas e responsabilidades que foram designados a ele. Com o tempo, ele vai ficar tão absorvido e tão integrado na sua missão que ele não vai nem pensar que ele que está fazendo o serviço.
que ele que está fazendo o trabalho. Ele vai pensar sobre a missão e a missão está sendo realizada. A parte que ele está conseguindo é uma conquista dele, em particular, isso já não interessa. Ele sente a missão, sente a responsabilidade, mas não sente o ego dele. O ego dele jamais que é importante no assunto. E quando alguém pergunta para ele, e você está alegre, você está satisfeito, você está realmente conseguindo, ele vai pensar, quer saber alguma coisa? Eu não me dedico a isso. Como que eu sou perante o assunto? Não tem tempo, o tempo inteiro para ficar medindo e me dando uma nota. I am busy. Por isso eu sou tão busy que não posso perder tempo. Por isso, nem sobre minhas conquistas espirituais. Isso foi um assunto quando o Rebbe falou isso aqui, o mundo parou. O Rebbe diz, nem sobre nossas conquistas e elevações espirituais que podemos pensar. Porque o trabalho é demais. A responsabilidade deve realmente permear todo o nosso ser, toda nossa mente e emoções. Mas, e quando alguém atinge esse nível, que o Rebbe chamou isso aqui, uma abnegação total do ego, Deus abençoa essa pessoa com uma vida repleta. O que isso significa? Que mesmo se havia tempo que a pessoa falhou, havia tempo. Aliás, havia um desperdício de tempo, para falar certo. A pessoa seguiu o mau caminho. Escutou demais o que esse mau instinto está falando com ele. Mas, se ele decide e realmente se dedica para servir Deus de uma forma que ele não tem tempo para nada além disso, além do serviço de Deus, diz Deus, deixa o resto comigo. Eu te prometo que mesmo aqueles dias que estão te faltando, eu vou complementar esses dias para você. Todos os teus dias vão ser realmente repletos e cheios e ricos. Isso que o versículo diz, eu complementarei o número de seus dias. Se você vai se dedicar dessa forma comigo, não te preocupa sobre o teu passado. Eu vou cuidar do assunto, diz Deus. Isso foi um discurso que quando o Rebbe falou isso aqui, realmente o mundo parou. É bom saber anotar, quando o Rebbe falou isso, ele chorou demais. Chorou em público, falou, olha, quem somos nós? Com esses egos inflados o tempo inteiro, cada um querendo mostrar que ele é mais do que o outro, que ele está conseguindo se elevar. Não existe essa coisa assim. Você nem precisa pensar. Faz teu trabalho. Vai em frente, aceita, faça o bem e saiba que você agora, cada minuto que você tem que ser usado para se elevar e elevar o mundo, fazer o bem para o nosso mundo. Isso é o teu trabalho. Isso é a tua missão, cada um da sua maneira. Agora, ficar o tempo inteiro, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, como que eu sou hoje? Como que está meu humor hoje? É interessante, só para terminar, com uma linha interessante sobre isso. Muitas pessoas passaram na frente do Rebbe pedindo uma bênção. E era comum pessoas que sofreram da depressão ou qualquer dificuldade psicológica sempre passaram na frente do Rebbe e falaram, olha, Rebbe, estou tendo um problema. Estou sofrendo com problemas de depressão, melancolia, assim diante. Interessante a resposta ao approach do Rebbe. Fala para ele, não sei da onde que a senhora tem tempo para uma doença dessa. Você não tem tempo para isso. Você está no meio de uma missão com tanta responsabilidade e você inventa uma doença que realmente vai te tirar do foco. Você não pode sair do foco. Você não pode se dar o luxo de sentir depressão.
Uma vez eu contei isso aqui para um monte de gente, e ali alguém se levantou e falou assim, olha gente, como que isso é verdade? Normalmente gente pobre não sofre de depressão. Depressão é a doença dos ricos. O pessoal pobre, ele não tem tempo para isso. Quando voltamos para nosso assunto, uma das maneiras de tratar com nosso mau instinto é justo isso. Chega o mau instinto a querer nos derrubar com besteira, com tudo que não presta no nosso mundo. Temos que falar para ele, está falando com a pessoa errada. Eu não tenho tempo para essas coisas. Sinto a responsabilidade da minha missão, estou dedicado a isso, estou no meio de um plano enorme com Deus. Temos um agreement. Eu não posso agora entrar e me dedicar a essas besteiras, essas futilidades que está me sugerindo. E isso é verdade sobre tudo. Muitas vezes a gente começa a sentir rancor. Alguém não falou um bom dia para nós como que esperamos. Virou as costas. Well, veio o mau instinto e falou, você vai ter que fazer alguma coisa. A gente tem que responder, vou fazer o quê? Eu tenho tanta coisa hoje para fazer, importante, vou me dedicar a isso? Isso é só para gente que não tem nada para fazer na vida. Eu tenho tanto para fazer. Não tem tempo. I am busy. Ainda vamos, nas nossas próximas aulas, continuar nessa questão da I'm busy, porque isso temos que pegar até o fim. Porque com isso, realmente, vamos se tornar pessoas maiores e, com certeza, pessoas melhores. Um bom dia para todos e vamos lembrar, sempre besimcha e sempre alegre. Um bom dia para todos.